Oi, gente, aqui é o Diego, nós estamos aqui com a Liz e com a Edilânia e vamos ficar sabendo um pouquinho da história dela. Edilânia, nos conte onde você nasceu. Meu nome é Edilânia, eu nasci no Ceará, não sei se vocês conhecem, sou cearense. E eu nasci no dia 1º de março de 1994. Edilânia, nos conte um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui, as barreiras que você teve que superar. Então, não conheci o El Shaddai antes, sou casada com o Rogério, que é irmão da pastora Elaine, e trabalhava em uma escola de inglês antigamente, e aí a pastora Elaine me fez uma proposta de vir trabalhar no colégio El Shaddai, e eu super topei. E no começo foi bem difícil, né? Que eu entrei no financeiro com o pessoal, com a Gisele, e não sabia nada de financeiro, então eu tive que superar umas barreiras fortes aí, atendimento ao público. Mas deu tudo certo, assim. Hoje eu vejo que é uma vitória na minha vida estar aqui, é um presente de Deus mesmo na minha vida de estar trabalhando no Colégio Shaddai. E é isso. E nos conta sobre um sonho seu que pode ter sido realizado ou que você ainda tem para realizar. Um sonho que eu tinha em mente, que já foi realizado, é ter a minha filha. Então, sempre tive o sonho de ser mãe e hoje sou mãe de uma pequena. Então, esse foi meu primeiro sonho. Claro que tenho outros sonhos, né? Viajar para fora do Brasil, esse é meu sonho. E na parte de trabalho, eu acho que eu tô realizada. É o meu sonho de estar aqui mesmo. Tá bom, Edilânia, obrigado, viu? Deus abençoe e até a próxima. Oi, gente, aqui é a Liz e a gente tá aqui com a Lana. Oi, pessoal, tudo bem? Lana, fala pra gente onde você nasceu. Eu nasci em Diadema, mas com 6 meses eu fui pro Paraná e eu fui criada lá. Uau, sim. Conta pra gente um pouquinho da sua história, quais barreiras você superou pra chegar até aqui, o que você rompeu pra estar no lugar que você tá hoje. Bom, levando em consideração a questão de um colégio cristão, um colégio por princípios, acho que a maior barreira que eu tive que romper foi a questão de aceitar Jesus, de ter Ele como meu único e suficiente Salvador, porque eu não nasci numa casa cristã, eu não nasci num ambiente cristão, eu nasci numa casa católica, meus pais eram católicos há muitos anos, toda a minha família era católica. E chegou um determinado momento da minha vida que eu tive que fazer uma escolha que para mim foi a escolha mais importante da minha vida. Eu deixei a Igreja Católica com cerca de 12 a 13 anos, quando minha mãe teve uma crise de depressão profunda. E eu vim para São Paulo, na época eu ainda estava no Paraná, para que a minha mãe tratasse essa depressão. Nesse contexto, minha mãe aceitou Jesus, mas eu não tinha muitos bons exemplos próximos, então eu parei de ir para a igreja católica simplesmente para acompanhar a minha mãe na igreja cristã. Mas eu não aceitei Jesus, eu não tinha nenhuma ideia do que era ser cristão verdadeiramente. E nesse período foi o período em que eu mais me afastei de Deus. Eu tive contato com diversas religiões, eu busquei em tudo quanto é lugar uma paz, que eu era uma pessoa extremamente atribulada, eu era uma pessoa depressiva, eu fui diagnosticada muito cedo, eu tomava medicação muito cedo, então eu procurava essa paz, eu procurava essa cura em muitos lugares e eu não conseguia encontrar. Então eu fui para religiões afrodescendentes, eu pesquisei sobre religiões de cunho espiritual com relação a budismo, esse tipo de coisa. Eu fui de religiões também orientais e eu não consegui encontrar essa paz. Mas eu acho que onde eu fiquei mais tempo foi nas Wiccas, eu fui Wicca por um bom tempo. E nesse lugar foi onde eu mais cresci na questão espiritual, né, na hierarquia dentro delas. Eu cheguei a ser sacerdotisa. Mas aquela questão da paz, da cura, eu não consegui encontrar em lugar nenhum. E nesse período eu fui trabalhar com uma pessoa num determinado lugar que ele tinha uma loja de sapatos e ele tinha uma livraria evangélica. E na sabedoria que ele teve naquele momento, ele me colocou na livraria evangélica. E como eu gostava muito de ler, eu lia com bastante frequência e eu acabava lendo livros cristãos porque eu estava na livraria evangélica. Mesmo não sendo cristã, não acreditando em nada da Bíblia, não acreditando em Deus da maneira que eles pregavam, que o Evangelho apresenta, eu me afundei na bruxaria o máximo que eu pude.
E quando chegou nesse contexto, eu comecei a ter um confronto interno com relação àquilo que eu estava lendo e àquilo que eu vivia. Nesse período, eu sofri um acidente. Foi um acidente muito grave. Eu tive um traumatismo craniano. Um médico precisava de uma intervenção cirúrgica urgente, porque a pressão craniana estava muito grande. E se ele não fizesse essa cirurgia, eu poderia entrar em óbito a qualquer momento. E a minha mãe já era cristã, né? Ela foi na igreja, ela começou a orar, começou a pedir oração. E quando eu acordei no hospital, eu estava internada, né? Na ala vermelha, na época ainda era o pronto-socorro central. E lá o médico me disse que era um milagre eu estar acordada. E eles estavam procurando uma vaga para que eu pudesse ser operado o quanto antes. Naquele momento que eu acordei, que o médico me deu essa notícia, a primeira coisa que passou pela minha cabeça é que Jesus tinha me salvado. E não havia um motivo de onde eu tinha tirado aquilo, uma vez que eu era ainda Wicca. Mas na minha cabeça eu tinha certeza absoluta que Jesus tinha me salvado. E foi a partir dali que começou a minha história. Não foi tão simples como contar em 2 minutos, porque eu tive um período de libertação muito conturbado, eu tive muitas pessoas que me apoiaram porque eu não entendia nada de cristianismo, eu tive que estudar a Bíblia do zero, eu li a Bíblia assim compulsivamente porque eu tinha muito medo de misturar as coisas antigas com as coisas novas que eu estava vivendo, mas foi ali naquele hospital, à beira da morte, que eu aceitei Jesus, e ele me levantou daquela cama em 3 dias, sem explicação médica. Até hoje os médicos ainda procuram a explicação para a pressão craniana ter diminuído. Eu tinha um coágulo no cérebro e esse coágulo ele ficou preso na parte frontal, ele desceu para o olho. E para honra e glória do Senhor, eu estou viva. E de lá para cá eu entreguei a minha vida a Jesus, eu passei a fazer a obra de maneira quase que integral. E o maior desejo do meu coração era viver e fazer a obra para Deus durante todos os dias e durante o dia todo, porque eu ainda tinha que trabalhar. Então, chegar no Colégio El Shaddai foi uma conquista, porque aqui eu sei que eu estou fazendo a obra em período integral, que foi aquilo que Deus colocou no meu coração a partir daquele momento. Uau, uau, hein, gente? Que história. Alana, conta pra gente qual é o seu sonho, quais você já realizou e quais você ainda quer realizar. Bom, acho que o maior sonho que eu realizei hoje foi ter essa oportunidade de fazer a obra em período integral. Não só na igreja à noite, mas também durante o dia, no meu trabalho, poder falar de Jesus abertamente. Um outro sonho que eu realizei, que na verdade foi um sonho que Jesus sonhou para mim, não fui eu que sonhei, foi ter uma família. Como uma Wicca, eu era feminista, raçuda, de bater boca. Nossa, adorava bater boca com crente. Coitada de mim, não sabia de nada. Hoje em dia eu olho pra trás e falo, Jesus, não sabia de nada, perdoa a tua serva, que era uma ignorante. E então hoje eu tenho uma família, eu tenho a minha filha, eu tenho meu marido, eu tenho uma vida estabilizada na presença de Deus. E a paz que eu tanto procurava, eu encontrei dentro de Jesus, no seio do Evangelho. Ali que estava a minha paz. E só para complementar também, os problemas que eu tinha de adolescência, hoje eu não enfrento mais porque Jesus me curou. Ele restabeleceu a minha saúde e hoje eu não tomo um comprimido, um remédio. Para quem tomava mais remédio do que um idoso, eu acho que foi a maior conquista. Uau. Mas eu ainda tenho sonhos a realizar, claro. E o meu maior objetivo é que as pessoas, principalmente os meus alunos, compreendam que Jesus não é uma neura coletiva, que o Evangelho não é uma história da carochinha. E isso é provado cientificamente, é provado historicamente. Então, eu tenho o desejo ainda de conseguir fazer com que as pessoas entendam que o nosso Jesus, ele é lógico, ele é científico e ele não precisa disso para provar a sua existência. A gente não precisa provar a existência de Deus, porque Deus, ele não precisa da nossa ajuda para coisa alguma. Porém, é muito legal você estar diante de uma pessoa que acha que conhece as coisas como eu achava que conhecia. E isso era a base para contestar o Evangelho, sendo que não. O Evangelho ele é incontestável, mesmo arqueologicamente e cientificamente. Uau, uau. Alana, obrigada, viu, pela sua participação. Deus abençoe. Amém. Oi, gente. Eu sou o Diego, a Alice está aqui na câmera. A gente está aqui com a tia Thelma, hoje a gente vai gravar um pouquinho, conversando um pouquinho com ela. Tia, nos conte onde você nasceu. Nasci em Limeira. Limeira. Tia, nos conta um pouquinho sobre a sua história de vida, de superação, como é que você chegou até aqui. Nos conte mais.
minha mãe criou nós três, nós somos irmãos somos em 3 irmãos. Ela veio de Limeira pra cá com 3, eu com 3, o do meio 6, o mais velho 9. Ela criou nós 3 sozinhos, sem pai, porque meu pai só bebia e batia nela. Aí ela criou a gente até hoje. Criou a gente, somos homens de bens, de Deus, tanto eu quanto meus irmãos também. Eu sou viúva, né? Já tem 6 anos. E eu cuido dos meus filhos também sozinha, também na presença de Deus, na palavra de Deus. E ele tem 17, a minha filha 22, e tanto um quanto o outro estudam e trabalham. E a minha expectativa de vida é estar formando eles, né, homens de caráter, mulheres de caráter também, e também constituir a família deles e prosseguir o andamento que eu dei. Glória a Deus. Tia, nos conte de um sonho seu que já foi realizado e um sonho que você ainda tem para realizar. O meu sonho é a minha casa, porque a minha casa mais chovia dentro do que fora. E a igreja foi lá e construiu a minha casa do zero, com tudo de bom que Deus tem para nossas vidas. Com ar-condicionado, banheiro que cabe 21 pessoas dentro, sabe assim? Fez grandes coisas na minha casa, grandes mesmo. Pena que meu marido não conseguiu ver tudo isso, ele só conseguiu ver 3 meses, né? Que ele consiga na casa, mas é igual a gente não conseguia fazer refeições os 4 na mesa, porque ele era cadeirante, usava sonda, então a gente não conseguia levar ele até a mesa. A igreja pensou até nisso também, a comunhão em família, então fez tudo plano para poder ele fazer a refeição com a gente, e isso deu tempo de fazer. Uau, glória a Deus. Obrigado, tia Thelma. Deus abençoe, tá?